Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 16. É uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar sobre a acentuação dos monossílabos tônicos e das palavras oxítonas. Antes da gente entrar na regrinha, eu vou voltar a explicar para vocês um pouquinho sobre o que são os monossílabos. Monossílabo é aquela palavra que tem apenas uma sílaba. Por exemplo, mel, pá, pés, no, nós, paz, de, nó. Esses são os monossílabos. Se eu for separar, só tem uma sílaba. Nós temos monossílabos tônicos e monossílabos que não são tônicos, são chamados de átonos. Monossílabos tônicos é aqueles que têm o som forte. Vamos observar então aqui, nesses meus exemplos, quais são os monossílabos tônicos. Olha só, mel é forte, não é? Então, mel é um monossílabo tônico. Pá é um monossílabo tônico. Pés é um monossílabo tônico, porque ele é forte. É um monossílabo tônico. No não é monossílabo tônico. Nós é um monossílabo tônico. Paz é um monossílabo tônico. De não é monossílabo tônico, né? A gente fala assim, ele foi de ônibus. O som do D com E faz até o som do I. De, né? Nó é um monossílabo tônico, ó, nó e no. O no não é monossílabo tônico. Bom, eu coloquei aqui agora, então, alguns monossílabos tônicos. Alguns monossílabos tônicos são acentuados, outros não são acentuados. Nós temos uma regra, e é o que nós vamos aprender agora, a regra da acentuação dos monossílabos tônicos. Monossílabo é aquela palavra que tem apenas uma sílaba. Por exemplo, mel, pá, pés, no, nós, paz, de, nó. Esses são os monossílabos. Se eu for separar, só tem uma sílaba. Nós temos monossílabos tônicos e monossílabos que não são tônicos, são chamados de átonos. Monossílabos tônicos é aqueles que têm o som forte. Vamos observar então aqui, nesses meus exemplos, quais são os monossílabos tônicos. Olha só, mel é forte, não é? Então, mel é um monossílabo tônico. Pá é um monossílabo tônico. Pés é um monossílabo tônico, porque ele é forte. É um monossílabo tônico. No não é monossílabo tônico. Nós é um monossílabo tônico. Paz é um monossílabo tônico. De não é monossílabo tônico, né? A gente fala assim, ele foi de ônibus. O som do D com E faz até o som do I. De, né? Nó é um monossílabo tônico, ó. Nó e no. O no não é monossílabo tônico. Bom, eu coloquei aqui agora, então, alguns monossílabos tônicos. Alguns monossílabos tônicos são acentuados, outros não são acentuados. Nós temos uma regra, e é o que nós vamos aprender agora, a regra da acentuação dos monossílabos tônicos. A regrinha da acentuação dos monossílabos tônicos é a seguinte. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em vogais A, E, O, seguidos ou não de S. Por exemplo, ó, pá, a pá de lixo, pá, é um monossílabo forte, ele é tônico. Ele é terminado em A, então ele é acentuado. Se eu quisesse colocar pás, as pás de lixo, ó, pás. Paz é acentuado, porque é terminado em A seguido de S. Agora, a palavra
palavra paz, ó, paz, paz com Z, é acentuado? Não, porque ele é terminado em Z. Então, paz não é acentuado. Vamos lá. A palavra fé é um monossílabo tônico, ele é acentuado porque ele é forte, é terminado em E. A palavra pés é um monossílabo tônico, ele é acentuado porque termina em E seguido de S. A palavra mês, nós estamos no mês de dezembro, é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em E seguido de S. A palavra nós vamos à festa, é um monossílabo tônico, ele é acentuado porque ele é terminado em O seguido de S. A palavra pó de café, é um monossílabo tônico, ele é acentuado porque ele é terminado em O. Agora, o no. Eu fui no sítio, no. Esse no, ele não é acentuado, porque ele é um monossílabo que não é forte. Ele não é um monossílabo tônico. Então, aqui nós temos a regrinha dos monossílabos tônicos. Monossílabo tônico, palavra que tem uma sílaba apenas e que é forte. Nós acentuamos os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Essa é a nossa regrinha dos monossílabos. Agora, nós vamos aprender a regrinha das palavras oxítonas. Antes de falar sobre a regra da acentuação das palavras oxítonas, nós vamos lembrar o que são palavras oxítonas. Olha só, pipoca. Se eu separar as sílabas de pipoca, eu tenho pipoca. Se a minha sílaba tônica for a última, ela é uma palavra oxítona. Se a minha sílaba tônica for a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Se a minha sílaba tônica for a antepenúltima, ó, última, penúltima, antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Então, nós temos que saber isso aqui. Vamos lembrar, então. Última sílaba tônica, chamado de oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. E antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Então, vamos olhar aqui agora. Já mostrei para vocês. Pipoca, pipoca. A sílaba tônica é o pó. Então, ela é paroxítona. Café, vamos separar. Última sílaba é oxítona. Se for a penúltima, é paroxítona. Qual que é a sílaba tônica? Qual que é a sílaba forte? Café. Então, aqui a sílaba tônica é o fé. Então, aqui ela é oxítona. Aqui em cima, eu vou até tirar isso aqui para vocês não confundirem, né? A palavra pipoca, pipoca, ela é paroxítona. A tia só estava mostrando para vocês o que é oxítona, o que é paroxítona. Copo, qual que é a sílaba tônica? É o có. Ela é, então, ó, se fosse o pó, ela é oxítona, mas ela é có. Esqueci do acento. É o có, ela é paroxítona. Dominó. A sílaba tônica é o nó. É a última, então ela é oxítona. Bolo, bo. A sílaba tônica é a, aqui a última, penúltima. Ela é paroxítona. Vou colocar mais uma aqui para vocês, só para vocês verem uma proparoxítona. Olha só, ônibus. Ó,
A sílaba tônica é o on. Última, penúltima, antepenúltima. Então, aqui ela é proparoxítona. Então, nós temos que saber o que primeiro. Oxítona é quando a sílaba tônica da palavra é a última sílaba. Agora, nós vamos saber quando que nós acentuamos as palavras oxítonas e quando não são acentuadas. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Então, vamos ver se nós vamos acentuar ou não a palavrinha. Preste atenção. Caju. Caju. A sílaba tônica é o ju. Ela é terminada em A, em E ou O, seguido de S? Não. Então, caju é uma palavra oxítona, mas ela não é acentuada. Cajá. A sílaba tônica é o já, né? A última sílaba. Ela é terminada em A, então eu acentuo cajá. É uma palavra oxítona que é acentuada porque é terminada em A. Picolé. A sílaba tônica é o lé, é a última sílaba, ela é oxítona. Ela é terminada em E, então ela é acentuada, porque olha a minha regrinha. A, E, O, seguido ou não de S. Bebês. A sílaba tônica é o bês. Ela é terminada em E, seguido de S. Então, ela é acentuada. Dominó. É uma oxítona terminada em O. Ela é acentuada. Se fosse dominós, também seria acentuada. Abacaxi. Ela é uma oxítona, só que ela é terminada em I. Na regrinha, nós não acentuamos oxítonas terminadas em I. Então, é muito fácil, é só a gente guardar isso aí. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Quer dizer, pode ter S ou pode não ter o S. Palavras oxítonas. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Prestem atenção. Aula 16. Acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas com vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplos: cajá, sabiás, picolé, bebês, alô, dominós. São acentuados os monossílabos tônicos, que representam som forte, terminados com as vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Exemplos: chá, gás, pé, mês, vô, nós. Questão 1. Complete as frases abaixo com os monossílabos tônicos dos balões. Os monossílabos são três, só, mês, pá. Letra A. Gustavo tem lápis. Você vai completar aqui, então. O de junho é festa. Letra C. Papai pegou a e juntou o lixo. Então, vocês vão completar com essas palavrinhas onde está faltando. São monossílabos tônicos. Questão 2. Sabendo que todas as palavras abaixo são oxítonas, acentue-as quando necessário. Letra A. Vatapá, pererê, abacaxi, mocotó, urubu. B. Café, caju, juju, cajá e P. C. Capaz, anel, cipó, jacaré, cafuné. Questão 3.
Acentue os monossílabos abaixo quando necessário. Lá, ele, gás, cor, a, trem, mês, vá, nu, cos, fez. Bem, estamos terminando a nossa aula de número 16. Espero que vocês tenham entendido sobre a acentuação das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Daqui a pouquinho nós teremos uma outra aula. Então fiquem por aí, fiquem ligados, façam as atividades com atenção. Até daqui a pouco. Beijo!